Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito alegre estou por ter tido o privilégio de vir aqui trazer algo da parte de Deus para os amados e amadas. Esse é o terceiro encontro que estamos tendo para trazer algumas informações sobre namoro. E esse assunto está sob um tema que é namorar é pecado. Ou seja, as coisas que os namorados fazem, as coisas que os namorados pensam e muitas coisas que os namorados falam, levam-os para o inferno, se não se arrependerem. Ainda há tempo, pelo menos até agora há tempo. Não sei quanto tempo você tem daqui para frente, mas Jesus está voltando brevemente. E o quanto antes você se converter, você se ajustar com o Senhor, melhor para você. Namorar é pecado. Nós temos um curso que fala disso. Recomendo que você veja no YouTube, canal Evangelho nos Lares. Também lá tem um curso sobre beijo na boca fora do casamento e outro curso sobre viver juntos sem ser casados. Todos esses três cursos eu recomendo se você quer ser salvo, se você não quer ir para o inferno, veja estes cursos, porque lá tem diretrizes, direcionamentos, formação, base bíblica para você ajustar a sua vida e ir para o céu. Muito bem, nós vamos nesse encontro agora falar de 5 fatores que operam dentro e fora de um ser humano para ele viver fazendo as coisas contrariamente ao que Deus ensina. E isso acontece de uma maneira muito forte, muito acentuada nos jovens. Os jovens são pessoas que estão numa fase da vida em que há muita busca, muito interesse, curiosidades, enfim, se firmando, e ali é onde espertalhões aproveitam-se para destruir a vida deles, mantê-los como escravo, sem que eles percebam. Fora dos jovens, fora de um ser humano, existem 2 forças malignas que operam para enganá-los. A primeira delas é os espíritos maus. Demônios. São pessoas, são seres reais que existem, são invisíveis, mas operam constantemente para destruir o ser humano. Por quê? Porque eles odeiam o ser humano. O chefe deles, que é Satanás, odeia todo ser humano na face da terra. Não tem bonzinho para ele. Eles operam 24 horas do dia, perseguindo as pessoas, para que, sem elas perceberem, eles façam algo que as leve a falar, pensar e agir contrário ao que Deus ensina. A segunda força são seres humanos maus usados pelos demônios. Um ser humano, quando está sendo tentado, é possível que existam demônios usando aquele ser humano mau para tentar. Então, um jovem, ele passa a pensar, falar e ter atitudes em relação a namoro de forma errada, porque foi influenciado, ensinado ou induzido por outro ser humano. E esse outro ser humano é um ser humano usado pelo diabo. A terceira força, ela está dentro do próprio
jovem dentro do ser humano. Qual é ela? É o espírito humano. O ser humano possui espírito, alma e corpo. São 3 elementos que compõem o ser humano. Então, o espírito humano, ele tem intenções impuras, ele tem propósitos malignos, maus desígnios, e esses maus desígnios, se não forem dominados, né, se não forem contidos, eles levam o ser humano a práticas horríveis. Por exemplo, no caso de namoro, a ter má intenção para com aquele com quem namora, para fazer planos malignos de manipulação e dominação daquele com quem namora. Enfim, são maus desígnios. A quarta força é a alma. O que é a alma humana? São os pensamentos, as decisões. Eles acontecem no cérebro humano. Então, os maus pensamentos fazem com que um jovem tenha pensamentos malignos em relação àquele com quem namora. Faça planos, né, e tome decisões perversas para com aquele com quem namora. E lembrando, essas palavras, pensamentos e atitudes acontecem sem que eles percebam. É bom lembrar isso. Como eu falei, aqueles 5 atores, a religião, o governo, a ciência, a mídia, a cultura, eles operam errados, mas enganados. Pior, sem saber o que estão fazendo. Da mesma forma, o ser humano individualmente. Se ele não tiver firmado no Evangelho do Senhor Jesus, se eles não estiverem em Cristo, eles farão o seu casamento todo errado sem perceber. Então, a alma é a quarta força, os pensamentos da pessoa. E a quinta é a carne. Essa tem operado perversamente para destruir a vida dos jovens. Recomendo você ver o curso Beijo na Boca Fora do Casamento, no qual os jovens formam uma só carne, e isso é abominação. Isso não é aceito por Deus. Por quê? Primeiro, porque não é amor. Lá está explicando. Veja lá sobre Beijo na Boca Fora do Casamento, que você vai aprender muitas coisas com bases bíblicas. Então, estas 5 forças, repetindo, a carne do ser humano, o corpo, ela é contra Deus, ela luta contra Deus. A mente, os pensamentos, são contra Deus. O espírito humano opera contra Deus. Seres humanos maus operam contra Deus e demônios operam contra Deus. E todo jovem está inserido no meio desses 5 atores. Eles precisam de serem ensinados, educados, para poderem ter domínio próprio, resistir a essas forças más, com o poder que o Senhor Jesus dá, e viver uma vida inabalável, como eu vivo hoje. Né? Eu, para a glória do Senhor, pela misericórdia de Deus, fui alcançado pelo Senhor Jesus, sou convertido a Jesus, e Satanás não tem poder sobre a minha vida, a menos que Deus permita, porque Ele é soberano e Ele faz o que quer. Mas Jesus diz, na sua palavra, em Marcos 16, 17, 18, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios e farão várias outras obras. Mas eu quero lembrar aqui, em nome do Senhor Jesus, todo ser humano que aceita Jesus pode mandar essas forças malignas irem embora. E aqueles atores fazer o quê? Orar por eles para que Deus mude a situação. Já vejo no Brasil hoje muita coisa acontecendo como resultado da oração que nós, irmãos em Cristo, temos feito para Deus, pela sua misericórdia, dar mais uma chance para as famílias brasileiras poderem se ajustarem a Ele,
porque Jesus está voltando e temos que correr apressadamente. Repetindo, faça os cursos sobre beijo na boca, sobre namoro e sobre viver junto sem ser casado. E você vai ver que lá está a verdade que estão escondendo de você. Quem está escondendo? A religião, a ciência, os governos, a mídia e a cultura. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus permitir. Amém. Glória a Deus. A eternidade.